Olá! Vamos começar a nossa aula de hoje? Nós vamos falar do gênero do gênero textual teatro. Vamos lá? Texto teatral. Então, o texto teatral é um texto voltado para a representação teatral. Nada mais é do que uma encenação, são textos encenados, né? Portanto, são peças teatrais. Sua origem foi em Atenas, na Grécia, por volta de 550 a.C. e surgiu a partir das celebrações realizadas, sobretudo para o deus Dionísio. O termo teatro, teatron, do grego, significa local onde se vê ou lugar para olhar. Então, nós temos uma imagem aqui do antigo teatro grego. Olha que bonito, era feito ao vivo as peças de teatro, tá? Ao vivo, assim, do lado de fora, na parte de fora, não era na parte de dentro como é hoje. Então, olha, repare que tá tudo a natureza em volta, todas essas coisas. Então, era assim, não era feito num lugar fechado, mas sim num lugar aberto. E o que acontecia? Os mais ricos, né, os empresários, né, pagavam para os mais pobres poderem participar. Então era uma festa muito bonita, uma festa muito grande, né, que quando eles faziam, eles passavam um dia inteiro assistindo a peça de teatro, algo assim grande, algo grandioso, né? Não era como é hoje, que tem um certo horário, né? Não, eles passavam um dia e até vários dias uma festa, numa celebração, e tinha peça de teatro, né? Então tudo assim muito grandioso. Vamos ver as características do gênero teatral? Vamos lá? Os textos, para início de conversa, os textos são encenados, né? Então, nada mais é que uma peça teatral. Essa é a primeira característica. São textos encenados. Também fazem parte do gênero narrativo. Eles se assemelham ao narrativo. Porque o narrativo ele tem, né, toda aquela característica de personagens, conflito, narrador, tem espaço, tem tudo isso, né? Introdução, meio, desenvolvimento, fim, tem tudo isso. E o gênero teatral também, então, ele se assemelha muito a isso. Então, ele faz parte do narrativo, do gênero narrativo. Por quê? Eles têm as mesmas características. Ó, o texto teatral semelha-se ao narrativo quanto às características, uma vez que o mesmo se constitui de fatos, personagens e história. O enredo representado, né, quando nós falamos em história, que sempre ocorre em um determinado lugar, disposto em uma sequência linear, né, representada pela introdução ou apresentação, complicação e clímax e desfecho. Então, isso aí são características do texto narrativo. E o gênero teatral também tem se assemelha a isso, também tem essas características, né? Vamos lá ver mais uma característica. Diálogos. Os gêneros teatrais, uma característica muito importante é o diálogo entre os personagens e o discurso direto. Então, o diálogo é feito em discurso direto. O diálogo é a sua estrutura básica de construção e é por meio dele que se dá o desenvolvimento das ações. E pode estar dividido em atos, né? Porque nós estamos falando de uma peça de teatro, né? Um texto teatral, que representa os diversos momentos da ação. Por exemplo, a mudança de cenário, de personagens. Os atores, eles assumem um papel de destaque no trabalho realizado por meio de um discurso direto, né? Em consonância com outros recursos. Então, o que vai valorizar isso é o discurso direto, com gestos, com mímica, com a sonoplastia, com pausas, com vários elementos ligados à postura corporal. Então, essa postura corporal, esses gestos, tudo, isso aí vai valorizar a peça teatral, o diálogo dos atores, né, dos personagens. Então, nós temos aí, ó, uma peça aí de Romeu e Julieta. Uma coisa interessante nas peças teatrais, no texto, é a ausência de narrador.
né? Não estou falando que não exista, porque eu mesmo já assisti uma peça de teatro e havia narrador, havia narração no início, no meio, sempre entrava um narrador. Não estou falando que não exista, que existe, eu mesmo já presenciei. Mas, na maioria, em sua maioria, não existe o narrador, né? Então, uma das características importantes do gênero teatral, tirando a encenação, o diálogo direto, é a ausência de narrador, né? Que são produzidos para serem representados e não contados, né? Então, o narrador não vai contar a história. Os personagens representam a história, né? Geralmente não existe um narrador, fator que o difere dos textos narrativos. Então, isso é uma diferença dos textos narrativos. Mas não estou falando que não exista, que pode acontecer de ter, vocês irem assistir uma peça de teatro e encontrar narrador? Pode acontecer. Mas, em sua maioria, e a característica desse gênero é a ausência de narrador, tá? Vamos lá? Outras características importantes são as rubricas. São trechos em destaque, normalmente escritos em letras diferentes. Essas letras diferentes nós chamamos de itálico, tá? Então são letras mesmo, ela vem para diferenciar o texto, o diálogo dos personagens e as rubricas. Então elas têm que ter uma diferença, né? Então entram essas letras diferentes, normalmente em itálico. Esses trechos não fazem parte das falas, somente serve para indicar alguma mudança de comportamento por parte dos participantes. Então, entra ali a rubrica falando assim, o que o personagem vai fazer, como ele vai agir, o que ele tem que fazer, né? Então, vem nessa parte chamada rubrica que está o que o personagem tem que fazer, né? Não o que ele vai falar, mas o que ele tem que fazer. Se ele vai ter que, ele entra e senta, então ele vai ter que entrar e sentar. Ele entra brigando, isso aí vem explicando, então nós chamamos de rubricas, tá? Vamos lá. São trechos em destaque, normalmente escritos com letras diferentes, itálico. Esses trechos não fazem parte das falas, somente servem para indicar alguma mudança de comportamento por parte dos participantes ou dos personagens. Ou seja, indicar como os personagens devem se movimentar e falar em cena, né? Também na escrita o texto segue os mesmos padrões do narrativo, né? Isto é, né? Então quando o texto encenado ou um texto escrito, né? Eles têm os mesmos padrões do narrativo. Então vem tudo isso, vem todas essas características. E o diálogo, né? Ele é retratado por meio de sinais de pontuação. Então, nossa, se ele está feliz, né? Então, vem os sinais de pontuação, com pausas, tudo isso são os sinais de pontuação que vão dar esse então é um sinal de exclamação, né? Vai dar uma pausa, coloca uma vírgula, então, assim, 3 pontinhos, né? Então, o texto vem seguindo os sinais de pontuação, né? Eles são colocados travessões para o quê? Para indicar a mudança de fala dos personagens, né? Para indicar a fala dos personagens. Então, eles vêm com travessão, com sinal de travessão. Antes de cada fala das personagens, aparece o nome delas, geralmente em letras maiúsculas. Ok? Vamos ver um exemplo aí? Um pequeno trecho de uma peça teatral, de um texto. A Marca de uma Lágrima, de Pedro Bandeira. Então, nós temos aí a cena 13, né? Então, se vocês repararem, no início, sala de aula, Isabel, Rosana, professor de português e alunos. Outra vez, um movimento de estudantes entrando em classe. Rosana encontra Isabel e está aflita. Repare que essa parte que eu fiz a leitura são as rubricas. Repare que elas estão em itálico, né? E na parte de baixo vem o nome da pessoa, de cada personagem em letra maiúscula. Rosana está em letra maiúscula, Isabel em letra maiúscula. Então, na hora que vai entrar Rosana, então tem o nome dela, vem na frente, aí vem o sinal de pontuação, os 2 pontos e o que? Travessão, né? Aí começa a fala da personagem. Aí acaba essa fala, entra outra personagem, então o nome, Isabel. E assim vai, sucessivamente. Aí precisa colocar uma rubrica? Precisa, então, lá, entra o professor de português, entra o professor de português. Os alunos calam-se, então, é o que vai acontecer, o que os personagens precisam fazer. Então, essas são as rubricas, né? Então, tá ali, como se escreve um texto teatral. Ok? Esse é um exemplo.
Então, eu tenho aí, também eu resolvi colocar alguns grandes nomes do teatro. Eu coloquei apenas 4, foram 4. Não estou falando que são só os 4, existem muitos brasileiros, muitos fora do Brasil, muitos nomes importantes. Mas eu resolvi colocar apenas 4 para vocês terem uma noção dos grandes nomes que nós temos aqui. Vamos lá, o primeiro? Esse é o principal, não poderia deixar de falar sobre ele. William Shakespeare. É um dos nomes mais conhecidos do mundo, né? O inglês William Shakespeare, né? Dramaturgo, poeta e ator que dominou todo o mundo com seus textos e que possui grande influência até hoje. Nossa, até hoje, né? Não tem o que falar, né? Até hoje no teatro, no cinema, na televisão. Então as peças deles, dos livros, do que ele escreveu, né? Das peças, foram para o cinema, viraram novelas, viraram muita coisa, né? Então, dentre algumas obras muito importantes dele, nós temos aí Comédia de Erros, Romeu e Julieta, que todos conhecem, né? Hamlet, né? Sonho de uma Noite de Verão, A Tempestade e outros clássicos, tem muitos conhecidos, tá? Então, esse é o inglês William Shakespeare, ok? Vamos ver mais um importantíssimo, um nome importantíssimo é o Molière, né? Foi um escritor, ator e dramaturgo francês. Ganhou destaque por causa das suas comédias de tom satírico, né? Considerado o pai da comédia francesa. Dentre suas obras está o Avarento. Ele estreou em Paris em 1668 e até hoje a obra mais encenada do mundo, né? O Avarento. Uma peça muito importante, né? Um nome muito importante, Molière, né? Com a sua peça, o Avarento. Agora vamos falar um pouquinho dos brasileiros, né? Ariano Suassuna, nordestino danado de bom, né? Com orgulho nordestino. Ariano foi um grande contribuidor para nossa literatura, escritor, poeta e dramaturgo. Foi um grande responsável por difundir a cultura nordestina pelo mundo, né? Pelo país. Sua peça, uma das peças mais conhecidas e mais importantes é o Alto da Compadecida, né? Que saiu do teatro, foi para a televisão, para o cinema, né? Ele conquistou todo o teatro como o cinema, né? Esse é o nosso querido Ariano Suassuna. Vamos ver outro aí? Nelson Rodrigues, nossa, esse também nasceu em Recife e morou também no Rio de Janeiro. Um dos maiores dramaturgos brasileiros, com obras polêmicas, retratou a realidade da vida, vindo a ser alvo de críticas positivas e negativas, né? Escreveu, eu acho que vocês já ouviram falar, ele escreveu Vestido de Noiva, uma nova renovação nunca vista nos palcos brasileiros, né? Quando ele escreveu isso, foi algo assim extraordinário. Então esse é nosso Nelson Rodrigues. E assim acaba nosso vídeo, né? Nossa peça, ok?